eu sou Tom e seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Teologia Sistemática. Para mim é um prazer imenso estar aqui, eu estou muito empolgado com a nossa caminhada, nós vamos estudar e aprender muito sobre a Palavra de Deus. Mas antes de entrarmos no assunto da Teologia Sistemática em si, nós precisamos entender o que de fato é teologia e em que se baseia esses estudos da teologia. Precisamos responder alguns questionamentos que surgem à nossa mente quando pensamos em teologia. Primeiramente, por que estudar teologia? O que é teologia e como estudá-la? São questionamentos que normalmente são feitos, principalmente quando estamos no início da caminhada cristã. Essas são questões fundamentais na formação de um bom entendimento quanto ao estudo das coisas de Deus. Existem muitos mitos a respeito de teologia. Quando conhecemos a Deus, se abre um caminho de informações gigantesco. Nós encontramos uma Bíblia que tem tanta coisa falando sobre esse Deus maravilhoso, porque o acesso a uma informação organizada, a um conhecimento que seja simples de entender, que seja prático, parece ou complicado demais, ou confuso demais, ou outras vezes a gente não encontra nada que nos ajude, né? E é isso o nosso objetivo aqui, é ajudar você a compreender melhor a teologia. E aí, junto a essas questões, tem outras questões da vida cristã, de modo geral, que vão surgindo. Por exemplo, posso confiar nessa Bíblia? Será que essa Bíblia ela é confiável? Um livro tão antigo, com tantos autores. Que diferença essa Bíblia vai fazer para mim? Que diferença esse conhecimento que está aqui vai fazer para mim? Por onde eu começo? Essa é uma pergunta que eu ouço o tempo inteiro. Como é que eu devo ler a Bíblia? Devo começar pelos Evangelhos? Devo começar por algum outro livro? A gente, quem está ensinando, quem está buscando ajudar a igreja, também acaba até se encontrando meio perdido. Então, a falta de um curso que, de forma organizada, é muito presente dentro das igrejas. Mas precisamos entender que, em meio a tantos questionamentos que vão surgindo ao longo da caminhada cristã, são importantes. Eu não sei quais os questionamentos que você tem nesse momento, mas uma coisa eu tenho certeza: tudo que o Senhor deseja que você entenda está revelado na sua palavra. O que precisamos é estudar a sua palavra de forma correta, de maneira organizada e intencional. Pode ser que alguns desses questionamentos acabem não te agradando, a resposta não chegue naquilo que você desejava, mas tenha absoluta certeza de tudo que você precisa saber, o Senhor, em sua soberana graça, revelou. E é isso que nós queremos te ajudar a construir um alicerce saudável para a construção de uma boa teologia. Mas afinal, o que é teologia? O primeiro ponto que eu quero tratar é em definir a teologia. Nós entendemos a teologia como algo útil e muito abrangente, onde se inclui desde a pessoa de Deus até tudo que foi revelado a respeito do nosso Deus. Podemos entender como um estudo geral das coisas relacionadas a Deus. O estudo da teologia é tradicionalmente dividido em 5 áreas, sendo 3 delas principais: a teologia sistemática, ou também chamada de doutrinária, a teologia bíblica, que é também uma teologia hermenêutica, né? A teologia histórica, essas são as 3 principais, e nós vamos ter mais 2 outras, que é a teologia prática, ou também chamada de pastoral, e a teologia apologética, que vai tratar da defesa da fé. Ao longo do estudo da teologia, você vai encontrar talvez outras divisões e outras áreas de estudo, mas essas são as mais tradicionais. E ao longo da história, ela foi sofrendo diversas influências, especialmente da filosofia. Ao longo do estudo da teologia, percebemos o mundo externo sempre nos influenciando,
levando por diversas vezes a uma produção teológica nada saudável e servindo de uma barreira para compreender o estudo da teologia. A filosofia do existencialismo é uma dessas influências que tem gerado muitos problemas para a teologia hoje em dia, especialmente no âmbito da teologia sistemática, onde é entendida como uma tentativa de enquadrar a Bíblia num sistema filosófico, sendo até esquecido por alguns. O existencialismo pressupõe que não há verdade essencial. Na verdade, é um antissistema em que acredita em verdades. Talvez você já tenha ouvido a expressão: essa aí é a sua verdade. Ou então essa aqui é a verdade de fulano. E essa diversidade, essa maleabilidade com relação à verdade é muito confuso para nós que estudamos algo que é tão sólido e que é baseado na verdade. Jesus já dizia que eu sou a verdade. Conheça a verdade e ela vos libertará. Não uma verdade, mas uma única verdade. Da mesma forma que o existencialismo também entende que não há um propósito na vida, mas sim propósitos. Esse propósito pode mudar agora, pode ser outro depois. A verdade não pode ser vista de uma forma organizada. Eles entendem que vivemos em um mundo caótico, sem significado, sem propósito. Enfrentamos a vida simplesmente como ela é e como ela vai acontecendo. Uma coisa meio deixa a vida me levar. Não há um ponto de vista abrangente que dê sentido a tudo na vida. Isso a gente vai ver que vai realmente de encontro à palavra de Deus. O existencialismo também gerou mais dois pensamentos que são igualmente destrutivos: o pluralismo e o relativismo, que são muito presentes em nossa sociedade hoje em dia. Tem uma frase, um texto que define muito bem o que é que essas duas correntes filosóficas vão entender. Não há uma verdade absoluta, toda verdade é relativa. O que é verdadeiro para um pode ser falso para outro. Não há esforço algum para tentar colocar em harmonia pontos de vista, sendo impossível qualquer entendimento sistemático da verdade. Veja, é um erro tentar enquadrar as escrituras a um sistema de pensamento filosófico preconcebido ou qualquer outra ideologia. A teologia, principalmente a teologia sistemática, busca extrair ensinos das escrituras de forma organizada. A teologia sistemática valoriza uma interpretação coerente da palavra de Deus. Mas antes de continuarmos, precisamos fazer uma observação. Existe diversidades interpretativas. Ao longo do nosso estudo da teologia, vamos perceber que algumas correntes teológicas vão trazer algumas interpretações diferentes sobre o mesmo tema. Dentro da teologia, isso ocorre ou por falta de parâmetros que determinem uma unidade de reconhecimento teológico, ou por distorções e erros interpretativos. Isso não quer dizer que não existe uma verdade absoluta, mas que nós, em nossa limitação, não temos a capacidade de entrar em um consenso. Ou porque o próprio Deus, em sua soberania, não quis revelar para nós. Quanto à questão da nossa limitação, nós devemos buscar a ajuda de Deus para encontrar uma harmonia dos pontos de vista. Quanto à questão da soberania, devemos nos limitar e aceitar. E não ficar tentando distorcer ao nosso bel prazer. O Deus que revelou é o que Ele queria que soubéssemos. Tudo que Ele revelou para nós, Ele queria que a gente entendesse dessa forma. Então, devemos ser humildes e buscar esse entendimento. O próximo ponto que eu quero tratar é com relação às bases da teologia sistemática. A teologia sistemática é uma parte importante do universo teológico. E por isso que eu acredito que seja o melhor caminho para se começar. Porque ela busca trazer um panorama
completo a respeito das doutrinas que a Bíblia ensina. Então, começar por ela parece ser um bom caminho. Não existe uma resposta correta para isso. Tanto podemos começar por outras teologias, como a teologia bíblica ou como a teologia histórica. Mas aqui vamos começar pela teologia sistemática. A teologia sistemática ela é tradicionalmente dividida em 8 doutrinas. Assim como quando eu falei com relação às áreas da teologia, no quesito da teologia sistemática, isso se repete. Apesar de eu estar trazendo 8 áreas, 8 doutrinas, você vai também encontrar algumas outras divisões que mudam um pouquinho. Mas as mais tradicionais são essas. A primeira é a doutrina da revelação, ou conhecido como prolegômenas, onde vai tratar diretamente da forma com que Deus se revela para nós. A segunda é a doutrina de Deus, ou também conhecida como teontologia, que ela estuda a pessoa de Deus, a pessoa da Trindade e as suas obras. Nós vamos falar de Deus em si, Deus Pai. A doutrina do homem e do pecado, ou também conhecido como antropologia, onde nós falamos da criação, da queda e do homem em si, por isso antropologia. A quarta doutrina é a doutrina de Cristo, ou a cristologia, pessoa e obra salvífica do Cristo, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. A quinta doutrina é a doutrina da salvação, ou a soteriologia. Na doutrina da salvação nós vamos encontrar algumas divergências teológicas, mas o princípio de graça, eleição, fé salvífica e santificação é o que é tratado dentro dessa doutrina e é o que nós vamos estudar mais na frente. A sexta doutrina é a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, a pessoa e obra do Espírito Santo, o administrador da obra de Cristo aos pecadores. É Ele quem age através de nós. E é importantíssimo estudar sobre o Espírito Santo. A sétima é a doutrina da igreja, ou também conhecida como eclesiologia, onde vamos falar da igreja e os meios de graça. A oitava e última é a doutrina das últimas coisas, onde nós tratamos do futuro, especialmente sobre o Apocalipse e outras revelações que estão na Bíblia com relação ao que vem no futuro, certo? Um ponto importante que nós precisamos entender é que Deus se revelou não somente na natureza, mas também por meio dos escritos proféticos e apostólicos que estão na Bíblia e que é a palavra de Deus. Quando falarmos mais sobre a doutrina das Escrituras, nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Ele se revela de acordo com o seu propósito, caráter e natureza. A Escritura nos mostra que o Senhor criou um cosmo organizado. Deus não é um autor de confusão, pois nunca se confunde e nem busca confundir ninguém. Ele pensa de forma clara, de maneira inteligível e com o propósito de ser entendido. As Escrituras manifestam as qualidades do seu caráter. Dentro da sua palavra existe uma unidade, uma coerência. Mesmo em meio a diversidades de autores, de épocas, de temas, como nós já falamos, é um livro que tem muitos anos e com diversos autores, e às vezes a gente pensa, como é que pode tudo isso ter coerência? Mas é porque ele quis que foi assim e ele planejou tudo. Quando estudarmos principalmente sobre a doutrina das Escrituras, vamos entender como isso funciona. Mas uma coisa importante a gente entender a partir de agora: a revelação ela é consistente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como nós vamos encontrar em Hebreus 13:8. Na coerência da revelação, cada detalhe tem impacto em outro detalhe. O trabalho da teologia é justamente juntar todas essas peças e colocar de forma organizada, significativa e consistente. Vamos tratar agora da relação de teologia e ciência. Esse é um tema que gera um pouco de confusão e às vezes
de divergências entre o assunto, pois alguns vão dizer que a teologia não pode ser vista como uma ciência, outros vão dizer que ela pode sim ser vista como uma ciência. O R.C. Sproul, ele vai dizer que é possível entender a teologia como uma ciência, partindo do pressuposto de que todo conhecimento que pode ser investigado é ciência. O próprio Deus se revelou para nós em diversas formas, tornando possível a investigação, a análise e a aquisição de conhecimento. É maravilhoso saber que Deus nos criou e escolheu se revelar a nós. Não de qualquer forma, mas de uma forma que é possível conhecer com profundidade. A teologia só é possível ser ciência porque Deus quis que foi assim. Quando estudamos teologia, não estamos menosprezando ou tentando limitar Deus, como muitos acabam alegando. Na verdade, estamos reconhecendo a nossa limitação diante de um Deus tão grande que escolheu se revelar. Estudar teologia é valorizar e atender o desejo do Senhor de se revelar. Precisamos ainda ter a humildade de compreender que o conhecimento acerca de Deus é infinito e nunca será conhecido de forma plena. Mas o que Deus deseja que conheçamos é revelado por Ele mesmo. Entender a infinitude do conhecimento de Deus deve nos instigar a estudar cada vez mais. A maior diferença entre teologia e ciência talvez seja a questão da mutabilidade da ciência. Na ciência existe a possibilidade de mudança de paradigma, que muda a perspectiva com que a ciência vai ver determinados assuntos. Então, a ciência passa a avaliar e analisar as coisas com base numa nova perspectiva. A ciência não tem uma base sólida. Já na teologia, partimos de uma rocha sólida e imutável que edifica todo o nosso conhecimento. Então, dificilmente vamos encontrar grandes mudanças de paradigma. Apesar de muitas vezes encontrarmos pessoas com revelações mirabolantes, coisas de que Deus apareceu para ela, trazendo uma revelação que nunca trouxe para ninguém, e querer criar uma nova teologia a partir daí, são coisas que não faz muito sentido quando olhamos a partir da história da igreja. Sim, existe uma coisa que é importante a gente entender a partir de agora, que se em toda a história da igreja, 2000 anos de história da igreja, existe um entendimento sobre um determinado assunto, não vai ser uma pessoa, de repente, acordou no meio da noite e descobriu algo novo que ninguém tinha visto. Pois a palavra de Deus é algo firme e não algo líquido. O que há é o aprofundamento do conhecimento na revelação firme de Deus. Quando há grandes mudanças, normalmente é resultado de alguma distorção da verdade, que costuma ser motivado pelo próprio desejo humano de novidade, ou então por alguma influência filosófica ou ideologias contemporâneas, e aí na tentativa de harmonizar as coisas, acabamos tentando distorcer a palavra de Deus. Isso é um erro gravíssimo, e flertar com isso é muito perigoso. Ainda dentro desse tema, nós precisamos falar sobre as fontes da teologia. Então, qual é a fonte da teologia sistemática? A principal fonte da teologia é a própria Bíblia, mas precisamos levar em conta alguns campos de estudos principais da teologia e os seus enfoques. Lembra que eu falei lá no início de 3 campos principais da teologia: a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática? Pois é, a teologia bíblica, ela considera as informações das Escrituras à medida que se manifesta com o passar do tempo. Estudamos o desenvolvimento progressivo dos termos, dos conceitos e dos temas do Antigo e do Novo Testamento, para verificar como são usados no decorrer da história da revelação. Existe um movimento recente na teologia que tenta delimitar o estudo em partes da Bíblia. Por mais que isso pareça ser interessante, a ideia de se especializar numa parte da Bíblia e estudar em cima dela,
Isso pode te levar a algumas dificuldades de harmonizar com o todo da revelação, gerando muitas falsas interpretações que vão mexendo com a teologia contemporânea. Esse método pode conduzir a um ponto de vista negativo sobre a coerência, e mexer com a coerência bíblica é algo perigoso. É fundamental considerar toda a revelação quando estudamos a palavra de Deus. O segundo ponto, segunda área da teologia, é a teologia histórica, onde ela estuda como ocorreu o desenvolvimento da igreja ao longo da história, com o foco na doutrina. Ao estudar a história da igreja, percebemos que as supostas novas controvérsias que surgem no nosso tempo de vez em quando, na verdade já foram levadas. Como já dizia sabiamente Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. É estudando sobre a história da igreja que vemos que a teologia é construída através da defesa da fé, onde os teólogos buscam responder questões que se opõem à sã doutrina. Toda vez que se colocava algo que estava sendo em contra a palavra de Deus, os teólogos se debruçavam sobre a palavra e construíam uma doutrina. Então, tudo que a gente tem dentro da teologia até hoje é resultado muito disso aí, de coisas erradas, interpretações erradas que surgiram, e aí a teologia, na busca de defender a fé e defender a verdade da palavra de Deus, se debruçava sobre o assunto e produzia boa teologia. Por fim, a teologia sistemática, que é o que nós estamos estudando a partir de agora. Os teólogos sistemáticos, eles trabalham justamente pegando as informações da teologia bíblica e da teologia histórica e produzindo a partir daí. Os teólogos sistemáticos trabalham justamente examinando todas essas informações e colocando-as de forma organizada. O último ponto, antes de finalizarmos essa parte de entendimento sobre a teologia, eu quero falar um pouco sobre o valor da teologia. Mas qual a importância dela? Existe um pensamento de que a teologia nos distancia do relacionamento de Deus. Esse é um dos mitos que existe. Contudo, não tem como conhecer a Deus sem estudar as verdades que Ele revelou. Somos chamados a examinar as Escrituras e só podemos atender esse chamado de Deus fazendo teologia. A questão mais importante não é se nós vamos fazer teologia, mas qual a qualidade dessa teologia que nós vamos fazer. Estudar teologia nada mais é do que reconhecer o esforço de Deus em mover gerações para se revelar para nós. Então, o apóstolo Paulo vai levantar 4 pontos fundamentais a respeito da palavra de Deus. Em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ensino é um valioso recurso adquirido através do estudo bíblico. Repreensão, nós somos o objeto da crítica bíblica. Quando a Bíblia é aberta, é exposto o nosso pecado e somos repreendidos por ela. Correção, a palavra é útil para corrigir tanto o falso crer, a falsa pregação, quanto o falso viver, quando vivemos uma falsidade, um cristianismo falso. E o crescimento é proveitoso para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Assim, somos instruídos no conhecimento até a maturidade de obediência ao Senhor. Precisamos entender que o estudo da teologia nada mais é do que atender ao chamado de Jesus de conhecê-lo e poder se tornar parecido com ele. Então não há por que ter medo de estudar teologia ou achar que a teologia é algo não tão importante ou que é apenas para pastores, para pessoas que querem seguir uma carreira como teólogo.
mas nós precisamos todos ser teólogos, pois Deus quis se revelar a nós, e compreender e atender a esse chamado é fazendo teologia. Eu quero te convidar a entrar e embarcar nessa jornada da teologia. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre revelação. Como é que Deus se revelou? Partindo daí é que nós podemos dar os nossos passos em meio à teologia. Eu te aguardo na próxima aula. É uma alegria imensa te receber aqui.